Vivendo a Vida está de volta com o nosso convidado hoje, o pastor Paulo Damião, da Igreja Presbiteriana Independente Central de Presidente Prudente. Pastor, nós estávamos falando no primeiro bloco com relação à valorização da vida. Mas como que a Bíblia e o cristianismo entendem sobre a vida em especial? O cristianismo se baseia na Bíblia, no Antigo e no Novo Testamento. E para nós, cristãos em geral, a convicção é que Deus criou o ser humano, Deus criou o mundo, Deus criou o universo, portanto, Deus criou a vida. No comecinho da Bíblia a gente lê: no princípio criou Deus os céus e a terra. E esse verbo criar, na língua hebraica, aparece somente 2 vezes na Bíblia e o seu significado é criar do nada. Deus não teve matéria-prima existente, Ele disse: haja luz e houve luz. Então Deus foi criando pelo seu poder. Esta convicção nos leva a olhar para toda a criação, e não apenas para o ser humano, como algo que revela a glória de Deus. Em Romanos capítulo 1, o apóstolo Paulo fala disso, que os atributos de Deus podem ser conhecidos através de toda a criação. Então, se isso revela a glória de Deus, isso não é parte de Deus. Nós não adoramos uma árvore, nós não adoramos um animal, isso é animismo, mas nós adoramos aquele que criou todas as coisas. Então, se Ele criou todas essas coisas, criou o ser humano e deu a ele a bênção da vida, então nós precisamos valorizar esta criação em todos os aspectos. E o cristianismo tem tido hoje, já de alguns anos, uma mensagem que nós chamamos a pregação integral, ou o evangelho integral, que não apenas fala da vida depois da morte com Deus, mas esta vida enquanto estamos aqui com Deus, de maneira agradável, relevante, que preencha todas as necessidades do ser humano. Então, se olharmos para a vida, seja ela ainda intrauterina ou lá na frente, já bem na idade avançada, é o espaço da vida. E nesse espaço da vida, o cristianismo tem uma palavra para toda essa faixa. O projeto de Deus para a vida é que não seja uma vida sofrida. Sim. Pelo menos é o que eu entendo. Qual a sua opinião? O projeto de Deus, de fato, nunca foi o sofrimento. E Deus é um Deus de amor, Deus de graça, de bondade, e nunca desejou que nós sofrêssemos. Entretanto, pela nossa natureza pecaminosa, pelo resultado da desobediência humana, uma série de contratempos acontecem. Às vezes nós mesmos somos os causadores das nossas infelicidades. Muitas vezes inconscientemente, sem conhecer a palavra, inclusive. Outros conscientemente. Nós sabemos, nós não precisamos experimentar um veneno para saber qual é o resultado. E hoje em dia, quantos seres humanos, quantas famílias estão aí destroçadas porque pessoas se envolveram com droga, com alcoolismo. Então há um sofrimento da própria pessoa, às vezes nem sempre ela percebe que ela está causando isso nos pais, nos irmãos e além de toda a sociedade. Então Deus não tem prazer no nosso sofrimento, mas o Deus em quem nós cremos, conforme Romanos 8:28, Deus faz com que todas as coisas contribuam para o bem daqueles que o amam. Então Ele é poderoso até para pegar uma desgraça e transformar em graça, pegar uma tragédia e transformar em vitória. Ele não tem prazer. Ele não tem nenhum prazer em que alguém, ao dirigir um carro estando alcoolizado, cause um acidente e mate algumas pessoas, ou até se mate. Deus não tem prazer nisso, não é? Mas Ele respeita a nossa liberdade. E nós arcamos com as consequências dos nossos atos. Então, o cristianismo não ignora o sofrimento. Nós não temos essa filosofia de pregar um evangelho água com açúcar, um evangelho que fala: olha, você nunca vai ter problema. Ao contrário, Jesus disse que nós teríamos aflições, mas que nós tivéssemos bom ânimo, assim como Ele teve bom ânimo, porque Ele venceu. Para que não sofra, o que nós devemos fazer? Pois bem, a boa receita que nós podemos dar é, conhecendo a palavra de Deus, nós vamos evitar muito sofrimento. E conhecendo a palavra de Deus, nós vamos fugir e vamos ser impedidos de alguma maneira a cair em algumas tentações. Por exemplo, a Bíblia diz que a palavra branda desvia o furor.
numa discussão em casa, entre marido e mulher, pai e filho, no trabalho, se o cristão se lembrar dessa palavra, ele evita uma série de consequências desagradáveis. É verdade. Nós temos para nós que nós temos que dar o troco, que nós temos que lavar a nossa honra, que nós temos que nos defender. Olha, a Bíblia diz, a palavra branda desvia o furor. Eu não preciso gritar, eu não preciso ameaçar ninguém, eu posso discordar da ideia da pessoa, é um direito que eu tenho, mas eu não posso marginalizar a pessoa porque ela pensa diferente de mim. Então, a palavra de Deus em todos os aspectos da vida, na área sexual, relacionamento familiar, política, enfim, a Bíblia é um livro completo, porque foi escrito por Deus, que conhece muito mais do que nós mesmos essa dinâmica da vida. Conhecendo a palavra, a gente não vai evitar, mas vamos contribuir. Ameniza muito. E há um grande cristão chamado Dwight Moody, foi um cristão norte-americano, que ele disse: ou este livro, referindo-se à Bíblia, me afastará do pecado, ou o pecado me afastará desse livro. Legal, muito bom. Pastor, e com relação à família? Pois bem, a família foi criada por Deus. Ela é uma ideia de Deus. A primeira bênção que a Bíblia menciona foi na criação da família. Quando Deus estendeu a mão sobre Adão e Eva e diz o texto bíblico que Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos e dominai sobre a terra. Vejam que o texto está no plural, e Deus os abençoou. A bênção não foi apenas para o marido, nem para a mulher. Então, naquele momento, não havia nenhum tipo de competitividade. Ele lhes disse: a ordem para gerarem filhos, para estabelecer uma família, foi dada aos dois, e também para governar sobre toda a criação. Então, a família é uma ideia de Deus, e se a ideia de Deus é coisa boa. Se ela não vai bem, não é culpa de Deus, é culpa nossa que nem sempre cuidamos bem dos relacionamentos familiares. E aí é muito bonito a gente encontrar na Bíblia os exemplos de como Deus valoriza uma criança recém-nascida. O caso de Ismael, que nasceu do relacionamento de Abraão com a sua empregada, e a Sara ficou com ciúme, pediu para Abraão mandar a mulher embora com o filho, e Abraão acabou obedecendo, e Deus foi e cuidou do menino. Pastor, nós vamos do segundo bloco para o terceiro bloco e voltamos em seguida. O programa Vivendo a Vida retorna, continuando com esse bate-papo legal com o pastor Paulo Damião.